Hello people, how are you doing? Welcome back to one more video class. Então, gente, bom dia, bem-vindos a mais uma aula virtual. Meu nome é Bruno Melo, sou professor de língua inglesa. Estarei aqui novamente representando o segundo ano para os professores Ramiro, Yuri, Adelis e a Francinalda. Eu estou aqui num local que talvez vocês conheçam e devam talvez estar com saudades, a biblioteca da escola do 7 Ezequiel de Souza Brito, claro, tomando todos os cuidados possíveis. Aqui, ó, álcool e gel e máscara, sempre é bom reforçar. Fiquem em casa, né? Fiquem seguros. E estou hoje aqui com o intuito de reforçar o que foi dito, explanado na primeira vídeo aula. Não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei duas atividades. Uma referente ao livro e outra criada por nós, professores. Então o vídeo de hoje tem o intuito somente de reforçar a gramática que eu expliquei naquele vídeo. Se você assistiu e entendeu de primeira, tudo bem para você. É claro que não quer dizer que você não precisa assistir esse vídeo. É cientificamente comprovado que a repetição é uma das melhores técnicas de aprendizagem. Então, vamos. O assunto desse mês é Making comparisons, fazendo comparações. Antes da gente aprender como fazer comparações em inglês, a gente tem que aprender esta regra aqui, que é contagem de sílabas. Então, para se saber quantas sílabas tem uma palavra na língua inglesa, basta apenas contar quantas vogais ela tem. Para isso tem três regras bastante simples. A primeira é vogais separadas. Então, o primeiro exemplo: stupid, estúpido ou idiota. Reparem que ela tem duas vogais separadas pela letra P. Então significa que ela tem duas sílabas. Ok? Próximo exemplo: interesting. Interesting tem quatro vogais, todas elas separadas. Então, obviamente, significa que ela tem quatro sílabas. Então, essa é a primeira regra: vogais separadas. Próxima regra: vogais juntas. O exemplo aqui, ó: beautiful, beautiful, lindo ou linda. Repare que tem três vogais, mas elas estão juntas. No inglês, quando as vogais vêm juntas, ela tem somente um som. Então, quando tiver duas vogais ou três, vai representar somente uma sílaba. Então, aqui nós temos uma, duas, três. Então, beautiful tem três sílabas. Ok? E a última regra é vogais no final da palavra. Reparem nesse adjetivo, nice. Nice tem duas vogais, mas reparem que o é a última letra. No inglês, quando a vogal vem no final, ela não tem som. Então significa que esse é não conta, tendo somente o i. Então fica somente uma sílaba. Então vogais no final da palavra não contam. Outro exemplo: large. Tem um A aqui e tem novamente o E no final da palavra. Então, já disse que não se pronuncia, então não conta. Então, tem somente uma sílaba. Novamente, large, que é largo ou amplo, também grande. Tudo bem? Então, essa é a regra de contagem de sílabas na língua inglesa. Então, agora nós vamos entender por que nós aprendemos isso. Ok? Então, nós fazemos make comparison, né? Quando o adjetivo tem apenas uma sílaba. Para a grande maioria dos casos, os adjetivos acrescenta-se somente ER no final da palavra. Para comparativos de superioridade, e EST no final das palavras para formar os superlativos. Então, na grande maioria das palavras, vai somente acrescentar ER no final do adjetivo ou EST para formar o superlativo.
Aqui nessa coluna aqui, nessa tabela, nesse lado nós temos os adjetivos. Aqui no meio, comparativo de superioridade. E aqui no canto, os superlativos. O exemplo, primeiro exemplo, tall. Tall significa alto. Como é que eu digo mais alto em inglês? Eu vou acrescentar somente ER no final da palavra, ficando, ó, taller. Taller, mais alto. Mais alto. E o superlativo? Tallest, o mais alto, significa que ele é o mais alto de todos, um grupo de pessoas especificamente. Eu acrescento EST no final do adjetivo, ficando tallest. Tallest, ok? Outro exemplo, old, velho ou velha. Como é que eu falo mais velho ou mais velha? Acrescento ER no final da palavra, ficando older. Older, mais velho, mais velha. E o mais velho, acrescento EST no final da palavra, ficando oldest. Oldest. Próximo exemplo, long, longo, comprido. Então, como eu falar mais longo, acrescento novamente ER no final da palavra, ficando longer, longer. E o mais longo, ou mais comprido, longest. Acrescentei somente EST no final da palavra. E o último exemplo, cold, frio. Para fazer o comparativo de superioridade, acrescento ER no final da palavra, ficando colder, colder, mais frio. E o mais frio, o superlativo, é coldest, coldest. Ou mais frio. Então, primeiro aqui o exemplo aqui, ó, comparativo de superioridade. Um exemplo, uma frase. John is older than George. John é mais velho do que George. Então, acrescentei ER no final da palavra para dizer que John é mais velho do que George. Para fazer o superlativo, acrescentei EST no final da palavra, ficando John is the oldest of his class. John é o mais velho da sua classe, da sua turma. Ok? Vamos agora aqui. Outra regra. Adjetivos terminados em Y. Quando o adjetivo terminar com a letra Y, devemos substituir esse Y por I. E acrescentar ER para formar o comparativo de superioridade. E tiramos também o Y e acrescentamos EST para formar o superlativo. Claro, acrescentando um I também, né? Ó. Temos aqui a coluna de adjetivos. Is, fácil. Is, fácil. Como é que eu faço o comparativo de superioridade? Essa palavra terminou com Y. Tiro o Y aqui, ó, e acrescento o I, ó, e faço aquela mesma regra, acrescento ER, ficando easier, easier. E para fazer o superlativo, tiro novamente também o Y, acrescento o I e coloco o EST, ficando easiest, easiest. O mais fácil. Então, easier, mais fácil. Easiest, o mais fácil. Outro exemplo, pretty. Pretty, que também significa lindo ou linda, mas referente somente, às vezes, para mulheres, tá? Esse adjetivo, pretty, lindo. Terminou também com Y. Para fazer o comparativo de superioridade, eu vou tirar o Y, acrescentar o I e colocar o ER, ficando prettier, prettier, mais linda, prettier. Para fazer o superlativo, também tiro o Y, coloco o I e acrescento EST. Prettiest, prettiest, a mais linda, prettiest. Último exemplo aqui, crazy. Crazy, louco ou louca.
Veja que terminou com Y, faço a mesma coisa, acrescento o I, tiro o Y, acrescento o I e coloco ER. Crazier, crazier, o mais louco, né? Mais louco. Para fazer o superlativo, acrescento o I, tiro o Y, acrescento o I e coloco EST. Craziest, craziest, o mais louco. Então, crazier, mais louco, craziest, o mais louco. Então, aqui o exemplo nas frases. O comparativo de superioridade. John is crazier than George. John is crazier than George. John é mais louco do que George. Estou comparando John com George, dizendo que John é mais louco do que George. Se eu quero fazer o superlativo, John is the craziest of his class. Então, estou dizendo que John é o mais louco da sua classe inteira. John is the craziest of his class. Agora nós vamos para os adjetivos terminados em CVC, que, como eu falei, não é agência de viagens que você está acostumado a ver em propagandas. CVC significa consoante, vogal, consoante. É somente uma abreviação. Então, quando os adjetivos terminarem em consoante, vogal, consoante, devemos dobrar esta última consoante. Ok? Olha os exemplos. Hot, quente. Adjetivo quente. Veja que tem uma consoante, tem uma vogal e tem uma consoante, chamado com o sanduíche de vogal, né? Então o que eu faço? Vou dobrar a última consoante, no caso T, né, ó, ficando hottest, hottest, para fazer o comparativo de superioridade. Para me fazer o superlativo, dobro novamente a última consoante T e acrescento EST, ficando hottest, hottest, o mais quente. Então, hotter, quente, o mais quente, hottest, o mais quente. Próximo exemplo, big, grande. Novamente uma consoante, uma vogal e uma consoante. Vou dobrar a última consoante, que é o G, e acrescentar ER, ficando bigger, bigger, maior, maior. Não existe mais grande, né, na nossa língua portuguesa. Bigger, maior. E para fazer o comparativo, o superlativo, acrescento novamente, dobro a última consoante e acrescento EST, ficando biggest, biggest. O último exemplo, fat, gordo ou gorda. Novamente, consoante, vogal, consoante. Vou dobrar a última, que é o T, ficando fatter, fatter, mais gordo, mais gorda. Para fazer o superlativo, dobro novamente, acrescento EST, ficando fattest, fattest, a mais gorda, o mais gordo. O exemplo em frases, ó, primeiro no comparativo de superioridade, John is bigger than George. John é maior do que George. Para fazer o superlativo, o exemplo aqui, John is the biggest of his class. John é o maior da sua classe. Então você deve ter percebido que para fazer tanto o comparativo de superioridade como o superlativo vai seguir uma formaçãozinha, ó. Esta palavra vem aqui, ó, than, vai ter sempre que aparecer para fazer os comparativos de superioridade depois do adjetivo. Reparem aqui, ó, no exemplo, John is taller than George. Esse than significa do que, do que. Então, John is taller than George. John é mais alto do que
George. Então, sempre que eu fizer um comparativo de superioridade, vou ter que usar essa palavrinha than depois do adjetivo, que significa do que. Para o superlativo, sempre vai ter que aparecer esta palavra. The é o artigo. O, né, John is the tallest of all the students. John é o mais alto de todos os estudantes. Então, para fazer o comparativo de superioridade, then vai ter que aparecer sempre depois do adjetivo. E para fazer o superlativo, o artigo the vai ter que aparecer sempre antes do adjetivo. Tudo bem? Agora é quando o adjetivo tem duas sílabas ou mais. Nesse caso, acrescenta-se more antes do adjetivo para usar como comparativo, e o the most como o superlativo. A palavrinha more para os comparativos e o the most para os superlativos. Vamos ver aqui na tabela. Primeiro adjetivo, comfortable. Comfortable. Parece campo de futebol, né? Tem uma professora minha na faculdade que disse que treinou essa palavra falando campo de futebol. Campo de futebol. Para tentar entender, aprender essa pronúncia, né? Comfortable. Comfortable. Que é confortável. Se eu quero fazer o comparativo de superioridade dessa palavra, eu vou ter que acrescentar o more. Por quê? Porque ela tem mais de uma vogal, mais de uma sílaba. Ó. Quantas ela tem? Tem 4. Mas se lembra que essa aqui não vale, né? Terminou com essa, não conta. Mas ela ainda tem 3, ó. 3 vogais. Então tem 3 sílabas. Quando a palavra tiver mais de uma sílaba, eu vou ter que acrescentar o more para fazer o comparativo de superioridade. Então, more comfortable, mais confortável, mais confortável. Para fazer o superlativo, eu acrescento the most comfortable, the most comfortable, o mais confortável. Tudo bem? Outro exemplo, beautiful, beautiful. Veja que tem 3 vogais, 3 sílabas. Então acrescento more. More beautiful. Mais bonito, mais bonita. Para fazer comparativo de superioridade. O superlativo, the most. The most beautiful. A mais bonita. O mais bonito. Próximo exemplo. Famous. Famoso, famosa. Aqui tem 2 vogais juntas, né? Contando somente uma. Mesmo assim ainda tem 2 sílabas. Famous. Então tenho que acrescentar o more. More famous. E the most famous no superlativo. Estão prestando atenção que os adjetivos estão intactos, né? Ó, na forma base dele. Vai acrescentar somente essas palavras na frente. More e o the most. Referente a qualquer um aqui, ó. Comparativo de superioridade ou superlativo. Próximo exemplo, important. Quantas vogais ela tem? Tem 3. 3. Então tem 3 sílabas. Então acrescento more. More important. Mais importante. E como eu quero falar o mais importante, the most. The most important. E o último exemplo, expensive. Expensive. Caro. Tem 1, 2, 3, 4. Essa não conta. 3 vogais, 3 sílabas. Então, more expensive. Mais caro. E o mais caro, the most expensive. Agora o exemplo aqui nas frases. Primeiro com comparativo de superioridade. Ferrari is more comfortable than BMW. Então, estou querendo dizer que a Ferrari é mais confortável do que a BMW, tá? Então acrescentei somente o more na frente do adjetivo. Não se esqueça do than, também sempre tem que aparecer no comparativo, que significa do que. E para fazer o superlativo, ó, Ferrari is the most expensive car of the world. Ferrari é o carro mais caro
do mundo. Acrescentei the most na frente do adjetivo. Tá, ó. Isso aqui é só um tiro no escuro, tá? Esse exemplo que eu fiz. Eu não sei qual é o carro mais caro do mundo. Só quando a gente pensa em carro, meu primeiro pensamento é logo uma Ferrari. Por isso eu coloquei esse exemplo, tá? Então essa é a regra para quando os adjetivos tiverem 2 sílabas ou mais. Agora o comparativo de igualdade. Eu costumo dizer que é o mais fácil de todos de se aprender. Primeiro que eu quero fazer para vocês é mostrar como a gente faz no nosso português, para vocês relacionarem com o inglês. Assim fica mais fácil. Então como é que eu quero comparar um comparativo de igualdade no português? Então como eu falo? João é tão inteligente quanto Miguel. Repare nessas duas palavras. Tão e quanto, né? Ó. Outro exemplo. Karina é tão bonita quanto Raquel. Novamente aqui o tão e o quanto. Então tem duas palavrinhas no inglês que vão representar esse tão e quanto, que é essas bem aqui, ó. As. Então, para fazer o comparativo de igualdade, eu vou colocar as, adjetivo, as, para fazer essa comparação. Agora os mesmos exemplos traduzidos. João is as intelligent as Miguel. Reparem que eu coloquei as, o adjetivo, do mesmo jeito que ele é, sem mudar nada, mas as. Então fica João é tão inteligente quanto Miguel. Esse as significa o nosso tão quanto. Se lembre que não se modifica o adjetivo, sempre vai ser igual, independente se ele tem uma vogal, tem uma sílaba, 2, 3, tanto faz, sempre vai vir igual para fazer o comparativo de igualdade com as. Outro exemplo, Karina is as beautiful as Raquel. Karina é tão bonita quanto Raquel. Novamente, prestem atenção nesse aqui, ó. As. Servem para fazer comparativo de igualdade. É o mais fácil de todos, tá? Só coloca as entre os adjetivos, sem modificá-los, certo? Agora nós temos os comparativos e superlativos irregulares. Assim como os verbos existem o regular e o irregular, também tem os comparativos irregulares e os superlativos. Alguns adjetivos bastante comuns possuem formas comparativas e superlativas completamente irregulares. Eu trouxe aqui os mais importantes para vocês, tá? Então, os adjetivos good, o comparativo de superioridade dele é better. Good é bom. Se eu quero falar melhor, eu tenho que falar better. Então não vai seguir nenhuma daquelas regras anteriores de acrescentar ER. O comparativo de superioridade dele é totalmente diferente, por isso é irregular. Better, melhor. Se eu quero falar o melhor, que é o nosso superlativo, eu tenho que falar the best. The best, o melhor. Bad, ruim. Se eu quero fazer o comparativo de superioridade, worse, que é pior. Bad, ruim. Worse, pior. Se eu quero falar que é o pior de todos, tenho que falar the worst. The worst. Ok? Próximo exemplo. Little, pequeno. Pequena. Se eu quero falar menor, tenho que fazer less. Tenho que falar less, que é o comparativo de superioridade. Ou de inferioridade também. Esse aqui é mais para o comparativo de inferioridade, que nós não aprenderemos esse mês. Talvez ficará mais para frente. E o outro o superlativo é o the least, o menor. The least, o menor. Far, último exemplo, far, longe. Se eu quero falar mais longe, eu tenho que falar further. Further, o mais longe. Se eu quero falar o mais longe de todos, no geral, é the furthest. The furthest. Ok? Agora um comparativo aqui nas frases, para ficar mais fácil para vocês. Primeiro, comparativo de superioridade. Dragon Ball is better than Naruto. Isso aí muita gente vai chorar, tá? Dragon Ball
é melhor do que Naruto. Reparem aqui, ó. Better é o nosso adjetivo irregular. E para fazer o superlativo, AC/DC is the best rock band of the world. Uma verdade aqui para vocês. AC/DC é a melhor banda de rock do mundo. Nosso comparativo de superioridade. The best. O melhor. A melhor. Ok? Então, aqui nós encerramos a nossa videoaula. Eu fico com vocês novamente com essas hashtags aí. Stay at home and stay healthy. Fique em casa. Permaneça seguro. See you next class. Bye bye.